gente vai começar, claro, não poderia ser diferente, sobre a dramática classificação do Náutico contra o Retrô, né? 1-0 no tempo normal, nos pênaltis deu Timbu, conseguiu a classificação, teve polêmica depois, teve o Paulo Sérgio fazendo de novo o gesto da torcida organizada, fora do primeiro jogo da final, enfim, tem o Alan Al, né, muito questionado pela torcida, a forma que o Náutico se classificou, né? Dá para dizer que a vaga ali tem que agradecer ao mascote, né, do Retrô. Perdeu pênalti, perdeu um gol ali só com um zagueiro debaixo da trave. Não foi fácil. Atos, começa com você para falar dessa classificação. Obviamente, a comemoração por estar na final. Enfim, quinta final em 7 anos, mas o Náutico tem muito que se preocupar, né? Foi uma atuação muito abaixo, sobretudo no segundo tempo. O Retrô amassou. A gente conversava aqui na quinta-feira, né, que o jogo do Retrô contra o Fortaleza poderia até deixar o Retrô mais cansado, né, a questão do desgaste físico, desgaste mental pela partida contra o Fortaleza, mas parece que foi o Náutico, né, que jogou quinta-feira e voltou a pé de Fortaleza para Recife, porque um time ali sem muita reação, sem muito poder de reação. E se não fosse o Wagner e o mascote, né, o Retrô já teria definido nos 90 minutos, mas o jogo foi para os pênaltis, e aí nas penalidades o Retrô mais uma vez acabou dando aquela famosa pipocada, e o Náutico está na final. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fred, que está acompanhando aqui no chat. Hoje foi uma tarde difícil para o Náutico, Fábio. E vai ser um fim de noite, e o dia de amanhã vai ser a diretoria vai precisar ter muita inteligência, muita noção do que está acontecendo, saber entender o momento, saber o que aconteceu no jogo, saber o que aconteceu na temporada, para tomar algumas decisões, né? A gente vai falar sobre alguns desses pontos aqui na live, e eu acho que mais do que nunca nessa temporada a diretoria do Náutico ela vai precisar mostrar por que foi eleita, sabe? Porque comandar futebol, se tornar presidente de futebol, não é só sobre ser um bom gestor, não é só sobre finanças, não é só sobre responsabilidade financeira ou responsabilidade social também, é uma pauta que está muito viva hoje em dia, mas é preciso também ter o futebol correndo nas vias, sabe? Isso aí é uma coisa muito importante, muito importante. E às vezes, principalmente um clube que está na situação que o Náutico está nos últimos anos, que teve gestões assim muito criticadas em todas as esferas, você passa a achar que só de entrar uma pessoa séria na direção já é o suficiente. Não é. O futebol é mais que isso. Eu acho que agora chegou o momento da diretoria como um todo, assim, na figura do seu presidente, na figura dos diretores de futebol, na figura até dos que recebem para isso, né, dos profissionais, executivos de futebol, gerentes de futebol, enfim, toda a diretoria, ela entender que o futebol chamou elas agora para tomar algumas decisões. O desempenho do Náutico, Fábio, durante toda a temporada, assim, foi de muitas críticas. Muita gente criticou assim, o desempenho do Náutico. O Náutico nunca foi um time do torcedor olhar para o desempenho e ficar minimamente satisfeito. Sempre ficou a impressão de que o time rendia muito mais abaixo assim do que a qualidade mesmo que o elenco possui. Mas no jogo de hoje, na semifinal contra o Retrô, o Náutico tinha vencido o primeiro jogo. Acho que hoje qualquer um que tinha uma postura de um pouco mais de calma, um pouco mais de esperar o trabalho acontecer, e aqui eu estou me referindo ao Alan Al, treinador, acho que
quem tinha essa postura perdeu todos os argumentos pela partida que o Náutico fez hoje, sabe? Principalmente no segundo tempo, assim. O primeiro tempo já foi muito ruim, assim, do time do Náutico. O Retrô foi melhor o primeiro e o segundo tempo, o jogo inteiro. Mas o segundo tempo, assim, foi muito impactante, sabe? O Náutico, ele ficou completamente vendido, assim, no segundo tempo. E a impressão que tinha é que o gol do Retrô ia sair a qualquer momento. Eu quase que fiz essa tweetada, mas eu dei uma respirada e acabei não tweetando. Eu ia dizer assim, é questão de tempo para sair o gol do Retrô. E o gol do Retrô, ele sai numa falha do Guilherme Matos que me chama muita atenção, assim, de como esse elenco, comandado pelo Alan Al, ele se desequilibra emocionalmente em alguns momentos da partida, toma atitudes assim que assim, é incompreensível, não tem como explicar. Assim como foi lá naquele jogo contra o Botafogo da Paraíba, aquela falha bizarra que o Náutico fez, hoje o Guilherme Matos, no lance do gol do Retrô, ele começa tentando cortar uma bola no meio campo. Ele acaba caindo no gramado, parece que com cãibra, e aí vem o primeiro erro. Ele se levanta. Ele não era para se levantar. Porque se ele está com muitas dores, faz parte. O jogador provavelmente se desgastou, apesar de que era um momento até ali no meio do segundo tempo ainda, para um zagueiro, enfim. Mas acontece. Era só ele não se levantar. Ele se levanta e começa uma situação assim bem bizarra. Porque ele tenta voltar para a posição dele e ele volta de forma muito lenta, cambaleando, mancando. E o time do Retrô teve uma oportunidade incrível de fazer o gol já aí. Ele atrapalhou a defesa do Náutico nesse ataque do Retrô. E por uma má decisão do Fernandinho, o Retrô não chegou ao gol já aí nesse lance. E aí ele cai, o Náutico joga a bola para fora, assim, e de forma inexplicável. Eu não consigo explicar o que aconteceu. Ele não é atendido, ele não é substituído, e ele se levanta novamente. Só que ele se levanta novamente ainda, sem ter conseguido se recuperar plenamente da contusão dele, da cãibra. Ele chegou a fazer aquele exercício, né, que você estica para poder ver se a cãibra cessa, mas quando ele se levanta, ele ainda está sentindo, sabe? E o Náutico, ele recebe a bola de volta, né? Porque o time do Retrô devolve a bola, fair play, né? E o Marco Júnior pega essa bola, a bola ia fair play, tá? Entre aspas, o fair play. Mas entre aspas. Mas eu não tenho coragem de citar isso não, Fred, porque jogaram a bola não saiu. Jogar a bola naquela área do campo que você encurrala. Veja só, sai com lateral, mesmo com lateral, sabe, Atos? Na verdade, a ideia era que saísse com lateral, mas o lateral ali já é o lateral que encurrala. Na verdade, o Retrô nem contava que a bola não saísse, na verdade, né? O cara tocou para fora, a bola parou e o Náutico estava todo encurralado. Mas daí para frente existem mil falhas, né? E duas absurdas, né? Essa concepção de que a turma bota o lateral no lugar que vai dar dificuldade. Mas, assim, pelo mundo de hoje, devolver a bola e também não dar aquela pressão imediata, já está no lucro já. Não foi nem dada essa pressão imediata. O Marco Júnior foi lá, percebeu que a bola não saiu. Até aí o jogador do Retrô não estava dando pressão do Marco Júnior. Aí o Marco Júnior, sem saber o que fazer com a bola, tocou para o Guilherme Matos. Esse Guilherme Matos que eu acabei de contar, tinha se contundido e por duas vezes ele se levantou. E o Guilherme Matos pega na bola, assim, todo travado da questão das câimbras e joga a bola no pé do jogador do Retrô. O Retrô dá 2 toques na bola, cruza na área. Não tem a figura do Guilherme Matos na área, né? Porque ele está fazendo essa lambança, fora de posição. E o Retrô chega ao gol ali com um mascote de cabeça. Assim, um jogador de futebol profissional ele não pode tomar essa sequência de decisões, de atitudes que eu acabei de citar, sabe? Ele teve 2 oportunidades de ficar no chão
de ficar no gramado. Seja atendido, seja para sair do jogo. Tanto é que aí na segunda vez ele acaba saindo. Depois que o Náutico toma o gol, ele é substituído. Isso. Então significa o quê? Ele já não tinha condição antes. Por que ele não ficou no gramado na primeira vez? E por que ele não ficou no gramado na segunda vez? O lance não tinha, a bola não tinha sido tocada para fora. Por que Alan Al não fez a substituição? Porque, veja, no primeiro lance, o treinador viu o que aconteceu. Viu que o Náutico tomou um risco de gol imenso por causa da contusão do jogador. Quando a bola é jogada para fora e o jogador cai, substituição, meu amigo. Substituição. Manda o zagueiro dar 2 piques ali e o jogo não recomeça antes do jogador ser substituído. Aí, enfim, aconteceu, o Náutico tomou o gol e daí em diante, assim, o Náutico entra num colapso total, assim. O Náutico é massacrado pelo time do Retrô. O Retrô terminou o jogo com mais de 20 finalizações, quase 10 finalizações no gol. Wagner começou a fazer algumas boas defesas, sabe? E o Náutico foi empurrando com a barriga até... começou a chover. Acho que essa chuva até ajudou o Náutico ali para ver se mudava o espírito dos jogadores assim em campo, assim, acordava para a vida. E o Náutico foi para os pênaltis e nos pênaltis também foi outra... A ficha também caiu, que até na questão das cobranças, o Náutico assim, tem uma qualidade baixa assim, de cobradores, sabe? Pênaltis muito mal cobrados, sabe? Tanto o Náutico quanto o Retrô jogando vários pênaltis para fora, assim, a bola passando por muito, por cima, pelo lado, enfim, foi um show de horrores e o Náutico consegue a classificação. E aí você chegou a falar, Fábio, no começo, você chegou a citar a palavra comemoração. Olha, essa palavra, para mim, passa longe, assim. Eu nem tô lembrando que o Náutico passou por uma final, que tem que se comemorar alguma coisa, sabe? Porque ainda vem a cereja do bolo. Nosso querido Paulo Sérgio, que fez um gesto obsceno de torcida organizada no jogo contra o Santa Cruz, ali não tinha VAR, passou impune. Depois ele fez contra o Afogados, o VAR chamou, ele foi expulso. E simplesmente ele resolveu fazer hoje de novo, sabe? Procurou a câmera e fez assim, como quem diz, tô nem aí, vou fazer de novo e dane-se, sabe? Agora, algo muito telegrafado, no jogo contra o Afogados, eu chamei a atenção que poderia vir a acontecer de novo e o Náutico poderia se prejudicar ficando sem um jogador para a final. Assim, eu citei exatamente o que acabou de acontecer. Eu disse, rapaz, no jogo contra o Sport ele pode ficar de fora da final, tal, se repetir esse gesto. Porque a discussão tem que ser pragmática, Fábio. A gente não tinha mais espaço para discutir se foi justo ou se não foi. Se Hulk faz e não é expulso. A gente tem que trabalhar de forma prática. Foi expulso e não se pôde fazer nada por isso. Então não pode se cometer o mesmo erro. É óbvio que se o jogador fizesse o mesmo gesto, até para... Pagou para ver, né? Até para mostrar... Até para a comissão de arbitragem... Para a instituição arbitragem de Pernambuco se proteger, não expor a dupla que expulsou na partida passada, né? Exato. Uma linha de coerência. Uma linha de coerência. Esse foi o meu ponto. Para poder comprovar que ela estava certa da outra vez, ela ia fazer de novo se acontecesse, sabe? Eu cheguei, assim, a alertar a diretoria do Náutico, assim. E a diretoria do Náutico se comportou de uma forma que... Desculpa falar isso, velho, mas de forma juvenil, sabe? Porque disse, não, se acontecer de novo, ele vai... Aí vira uma questão disciplinar e ele vai ser multado. Pô, se acontecer de novo... Veja, ele já tinha feito contra o Santa Cruz. Não aconteceu nada porque não tinha um VAR, como eu disse. Quando ele fez contra o Afogados, o Náutico foi muito prejudicado. O Náutico foi com a semifinal sem ser o melhor jogador. Aí vai esperar acontecer de novo. Para poder aí dar uma punição disciplinar. O que era para ser feito com o Paulo Sérgio era chamado ele para uma reunião e dizer, Paulo Sérgio, olha, a questão aqui,
você não tem o direito de se sentir injustiçado. Porque a gente tem que ser pragmático. Não faça esse gesto mais com a camisa do Náutico. Acabou. Acabou. Mas não. A diretoria do Náutico decidiu dizer o seguinte: se ele fizer de novo, a gente dá uma punição disciplinar, questão de multa no salário. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo e agora ele está fora do primeiro jogo da final. Ainda chegaram a dizer o seguinte: é um jogador. Que é um jogo chave para o Náutico, né? Que é um jogo absolutamente decisivo, até para se o Náutico conseguir essa linha de Alan Al, tentar uma vantagem para segurar, né? Fred, é o jogo onde ele participa. Tanto é que Paulo Sérgio não participou no jogo de hoje. Por quê? Porque é um jogo fora de casa e é um jogo onde o Náutico precisou. Quer dizer, na concepção de Alan Al, o Náutico ficou recuado o tempo todo. Onde que o centroavante vai participar do jogo? Nos aflitos. Não importa se tem diferença de investimento, não importa. Nos aflitos o Náutico vai atacar. Pode tomar 10, mas atacar o Náutico vai. Paulo Sérgio vai estar dentro da área. Quer dizer, não vai mais, né? E Fred Fábio chegou a ser falado para mim o seguinte: é um jogador experiente. Ele não vai fazer isso de novo. É inconcebível. Simplesmente ele fez assim. Simplesmente ele fez. Agora, na minha cabeça, se tivesse tido a reunião que eu citei... E fez mais de uma vez, tá? E fez mais de uma vez. Tem uma imagem dele fazendo aqui e depois tem ele fazendo aqui e tal. Não foi algo que ele esqueceu, né? Ele quis fazer e reafirmou, já. Isso. Não foi assim, exatamente. Não foi um ato, eita, fiz e fez mais de uma vez. E outra coisa, Atos. Tem torcedores ali da Fanáutico? Por aí. Por aí, assim, porra, nenhum... assim, é impressionante. Esse caso aí... Eu fui meio defensor, sabe? Eu fui meio defensor, assim... Nem defensor, porque eu abomino que o jogador tenha essa relação, pelo menos pública, com a organizada, sobretudo depois de tudo que acontece, que a gente está vivendo, né? Uma nova onda de violência, com muito olhar crítico em cima. Mas eu acho que o árbitro poderia entender que aquilo ali, por si só, não é exatamente um gesto obsceno, mas outras pessoas debatem que a gesto obsceno não tem classificação, né, de leve, a gesto obsceno e pronto. Agora, hoje, a gente nem vai entrar, não cabe nem entrar nessa discussão de novo. Porque hoje é a burrice em seu estado puro, pô. Assim, isso aqui é a burrice em seu estado puro, ou pior do que isso, assim, a total displicência com o trabalho que está sendo feito. Ou as duas coisas, né? E Fred, eu acho que eu vou um pouco mais além do que você. Talvez você esteja ainda num estágio um pouco anterior. Porque eu não quero nem discutir, assim, o Paulo Sérgio. Não quero. Porque tem que tratar jogador feito menino pequeno, pô. Desculpa, porra. Desculpa, mas tem que tratar como um menino pequeno, pô. O menino pequeno não é responsável pelos seus atos, porra. Porque eu acho que se a gente ficar falando sobre o jogador aqui, novamente a gente não vai estar sendo pragmático no que deve ser, porque a responsabilidade era da diretoria. A diretoria era que tinha que ter colocado um ponto final nisso. Porque, veja, o que aconteceu contra o Afogados não foi a primeira vez. Tinha acontecido contra o Santa. Então você já estava na segunda. A terceira é absurdo dos absurdos. A terceira, para mim, é comparado com o Náutico não ter iniciado o jogo contra o Vasco, porque o Padrão estava chegando de moto. Para mim é a mesma coisa. Eu estou estupefato. Meu irmão, eu entrei na live, eu tomei um susto. Na hora que terminou o jogo, eu vi a comemoração, não vi essa comemoração que se vai depois da expulsão. Termina ali e vou pro posto, porque tem coisa pra caramba acontecendo, a classificação do Náutico, a final do Pernambucano, a final do Bahia, a final do Cearense. Só agora eu consigo colocar tudo, por isso que eu entrei aqui. Quando eu abro, aí eu vi a chamada do Daniel, mas, enfim, tinha visto a imagem. Aí o Fred tá tocando no assunto e eu sem entender, tô falando sem entender, eu abri a home aqui, eu disse... O cara foi expulso, fazendo a mesma coisa de novo. A mesma coisa. Pô, assim, é burrice. Assim, aí não tem o que... A primeira foi questionável, porque você estava toda na dúvida, pô, mas ficou claro, se fizer isso é expulso. Aí o cara ele voltou da suspensão hoje. E o cara foi expulso fazendo rigorosamente a mesma coisa. Aí, meu irmão...
Mas, resumindo, 2 dedadas, o cara desfalcou o Náutico em 2 jogos do mata-mata. E só para tu entender, Cássio, antes de Atos resumir, não foi como até eu disse e Fábio sublinhou. Ele não fez uma vez, esqueceu, eita, a câmera pegou, não. Ele fez repetidas vezes. Fez fez aqui. Tanto que a imagem do VAR nem é a mesma imagem da Globo. A imagem do VAR, ele tá com aqui. Na imagem da Globo, ele tá aqui. Ele faz de forma muito... E mais uma vez, ele tá numa partida paupérrima em termos ofensivos do Náutico. Ele era o cara que pegava a bola, que pensava... Ele é o melhor jogador do Náutico no ataque, assim. Meu irmão, que perdeu o jogador em 2 mata-matas por causa de dedar que não pode... Meu irmão... E outra, novamente, contra o Afogados já tinha sido meio que assim também, apesar de que o gol que ele fez o gol, né? Aquele gol. É um negócio tão bizarro que não dá nem para. Que se essa fosse a primeira, o discurso seria: foi para ajudar o Sport. Só que, como o cara já foi expulso e o cara repete a expulsão, não tem nem como alegar um negócio desse. Não tem nem como dizer isso. É simplesmente dizer: ó, meu irmão, o cara foi expulso, o cara foi lá e fez a mesma coisa. Olha, e o pior é que, se você olhar o vídeo, a expressão corporal dele é de desaforo, porra. É de desaforo, é como que diz. Foi isso aqui que ele saiu. Ele foi pro jogo pensando que ia fazer isso. Se classificar, fazer de novo. Assim, não parece que foi algo da emoção. Foi premeditado. Dá pra você notar no corporal dele que ele faz tipo assim, ó. Foi isso aqui que me expulsou? Toma aí de novo e é isso mesmo. Foi exatamente isso, pô. Assim, aí é o que eu tava dizendo, Cássio, pra Fred, pra Fábio. Eu não vou aqui ficar discutindo o jogador, não, velho. Eu já vou tratar como criança, pô. Porque como é o terceiro caso e o segundo de punição, depois do jogo do Afogados, a diretoria teria que ter entrado em cena. E se entrou e botou o ponto final, dispensa o jogador, pô. É pior ainda. A justa causa. Assim, essa segunda é inaceitável. A primeira, inclusive, eu defendi o jogador. Eu disse, mesmo, aquilo, ele não está dando uma dedada para o Náutico, não. É um gesto bizarro, mas é um gesto ali não deveria estar fazendo, porque não deveria estar enaltecendo, mas houve a punição, ou seja, houve o entendimento que, se fizer isso, vai ser punido. Questionável ou não, houve o entendimento. Então, na segunda vez, ele está consciente de que ele pode ser punido. Ele está vindo da suspensão por esse motivo. Aí o cara faz... Eu tô no mudo aqui, eu tô falando sozinho. Meu irmão, que burrice, porra. Eu não consigo... Eu soube, na hora que abriu, eu soube isso abrindo a live. Fred falou, achei estranho, tu falou estranho. Aí eu fui, vocês falando e aqui abrindo a rumo do DNE. Quando eu vi isso, não, inacreditável. Cássio, se eu chego aqui na live agora e eu falo algo assim, absurdo, impublicável, talvez, nem tenho certeza, talvez o Cássio, o Fred, eu enfim, assim, acho, não pode falar isso aí. Não pode, tal, isso aí não dá, tal. Aí beleza, tá tudo ok. Se daqui a 2 semanas eu falar a mesma coisa, irmão, não tenho condição de participar de uma live, pô. A mesma coisa o jogador, pô. Se o jogador fez isso e prejudicou o Náutico, tem que ser conversado com ele para ter dado um ponto final. Se ele faz de novo, ele não tem condição de vestir a camisa do Náutico, porra. Como é que o Náutico vai contar com um jogador aonde a qualquer momento ele pode fazer isso e tirar o melhor jogador do clube de uma final, porra? Que já vai ter tanta dificuldade, como o Fred mesmo disse. Ele ainda conseguiu a proeza de ficar de fora do jogo mais importante para ele. Porque é no jogo dos aflitos onde ele tende a ser uma figura muito importante, participativa no jogo. Por quê? Porque quando for jogar fora, quando for jogar na arena de novo, o Náutico de Alan Al, que eu espero que ele não seja o treinador do Náutico nesse jogo, mas caso seja, vai se colocar lá 10 jogadores na própria área e Paulo Sérgio vai estar fora da área adversária, de estar próximo ao gol, que é onde ele é efetivo. Paulo Sérgio vai ficar fazendo o quê? Marcando os volantes do Sport, tentando sair com a bola, os zagueiros, enfim. Então ele conseguiu sair do jogo onde ele era importante, que é o jogo dos aflitos, o primeiro jogo da final. Tem isso, o jogo da final. Nas 2 vezes, né? Na verdade, ele desfalcou o Náutico nos 2 jogos dos aflitos. Só para falar, contra o Retrô, a mesma coisa. Caramba. Exato. E
E ainda tem outro detalhe que essa atitude de Paulo Sérgio faz, que é tirar o foco de Alan Al. Eu acho que isso, no fundo, é o que está mais me irritando. Tira completamente o foco do treinador. Porque o treinador era para ser a pauta agora, sabe? A torcida já estava... 35 do segundo tempo e a torcida só falava no treinador. Acabasse o jogo, era para a diretoria se reunir para poder decidir o destino do treinador. E, na minha humilde opinião, não tem outra atitude a não ser encerrar o trabalho do treinador. Assim, a partida que o Náutico fez contra o Retrô, ela é inexplicável, assim, é indefensável. O Retrô, gente, não é o supra-sumo da qualidade do futebol. Se o Retrô decidiu entrar com 4 atacantes, porra, isso nunca foi anulado no futebol? Será que vou dar só um exemplo, uma marcação na saída de bola já não quebra isso? A gente viu o Santa fazendo isso com o Sport no jogo no Arruda, guardado as devidas proporções. E Alan Al foi para a entrevista da coletiva, após o jogo, justificar a postura do Náutico porque o Retrô estava ofensivo demais. Porque se o Retrô tinha que atacar com 4 jogadores, ele tinha que se defender com 6. E com isso, o Alan Al, ele praticamente confessa que o Náutico, de fato, na parte defensiva, é um bloco de 6 jogadores. E é assim o ano todo. O Náutico, ele só ataca com 4 jogadores. Qualquer time hoje que você assista consegue atacar com 6, 7, 8 jogadores, coloca 6, 7 dentro da área. O Náutico ataca com 4. É os 3 atacantes e Patrick Alan. Mesmo que o adversário esteja com 2 linhas de 4, uma linha de 5, uma linha de 4, quando é um time de menor expressão, que o Náutico também tem extrema dificuldade. O Náutico ataca com poucos jogadores. E ele justificou ter tomado pressão o jogo inteiro porque simplesmente o Retrô entrou com 4 atacantes. Então eu tinha que me defender mais. Pô, velho, se tu só tem esse caminho, caramba, velho, assim, é de uma limitação muito grande, pô. Você não encontrar alternativas para conseguir quebrar essa proposta de jogo do adversário. Inclusive um adversário que não tem nem essa propensão ofensiva. O Retrô é um time muito parecido com o Náutico. Tinha acabado de jogar contra o Fortaleza com 3 zagueiros, 2 volantes, enfim. Aí, do nada, o Roberto Fernandes vai lá, coloca 4 atacantes, e na verdade nem foi 4 atacantes. Foi 4 atacantes na teoria. Na prática não foi. Renato Henrique ficava no meio campo junto com o Fernandinho. Era um 4-3-3 com um volante só. Aí você não consegue encontrar alternativas. Assim, para mim o trabalho de Alan Al, ele teve momentos de muitas críticas, mas dava para enxergar que também não adiantava ser muito afobado e interromper após algumas derrotas que o Náutico teve aí na temporada. Mas hoje, para mim, assim, o Náutico se classificou. O Náutico, apesar de ter perdido o jogo, o Náutico classificou. Mas, para mim, não tem mais condições desse trabalho de Alan Al ter prosseguimento, sabe? E aí, para mim, vem 2 situações. Uma é a diretoria de futebol ter essa percepção. Eu acho que está muito fácil de enxergar isso. Não pode sair impune o desempenho do Náutico hoje. Assim, o Náutico classificou porque o futebol tem dessas. O que Mascote fez assim é inacreditável assim. E o Náutico tomou aquele lance, o jogador dá um chapéu. O cara fez um gol de 30 do segundo tempo. Porra, o cara desse vira herói. Como é que o cara faz um gol de 30 do segundo tempo e meia hora depois o cara ainda é o vilão do jogo, um dos vilões do jogo? Ele fez o mais difícil, né? Que era o maior vilão. Goleiro. Ele fez tudo certo, pô. Ele deu um chapéu no goleiro. E só para registrar. Dominou, né? Trouxe a bola pro pé dele, sem a bola estar quicando, sem a bola estar viva. Dominou bem. Só para registrar que se tem um jogador no final do jogo dando chapéu no goleiro, tem algum problema sério tático aí de posicionamento para poder ter um contra-ataque dessa envergadura. E ele dá um chapéu no goleiro e ele domina muito bem, assim. A bola morreu assim, na frente dele, assim. Enfim.
e ele acabou chutando, o Robson Reis acabou tirando aquela bola assim. E depois disso, assim, o Retrô poderia ter chegado ao segundo gol, que daria a classificação assim. Teve fez a pressão para isso, a bola passou muito ali na frente de Wagner. Wagner chegou a fazer algumas defesas, outros chutes foram para fora. Agora, chance teve, porque o momento era todo do Retrô e foi assim até o final do jogo. O Náutico não conseguiu reverter isso. Então, todo esse cenário, a classificação, não pode apagar. Na verdade, não apaga. Quem assistiu o jogo não apaga. Então, isso não pode passar impune. Oi, Fred. Não apaga. Tô dizendo que não apaga, não. Não apaga. Não é que não pode. Você falou muito bem. Não apaga. Como os problemas do Sport ontem, que foram menores do que o do Náutico hoje. Mesmo guardando as suas proporções, os problemas, mesmo proporcionalmente, os problemas do Sport ontem foram menores que o do Náutico hoje. E o do Sport não apaga, o do Náutico muito menos. Sabe, Atos? Eu achei que foi uma escolha errada de Alan Al, uma visão errada de futebol, e que submeteu ao Náutico algo histórico, inclusive. Jogar dessa forma contra o Retrô, e aí eu citei no meu tweet, até nessa tweetada, o Sport é um time de segunda divisão, mas é um time de segunda divisão turbinado por pelo menos 15 milhões de investimento. Então é um segunda divisão lá do topo da segunda divisão. Pegou o Santa Cruz, que não tem divisão. O que o Santa Cruz jogou na arena faz todo sentido, é natural, é até lógico. O Náutico é um clube que tem, não estou nem entrando em história, que está sendo montado para jogar um campeonato de um degrau acima do Retrô. O Náutico não pode se comportar dessa forma contra um time que, na teoria e na prática também, não tem essas coisas todas não. Esse Retrô é fraco, pô. É fraco. Tem algo que não tem essa diferença técnica para você abrir mão de jogar dessa forma. Eu fiquei assustado com o que o Náutico fez durante 80% da partida. Teve um momento ali que tentou jogar um pouco, mas foi um momento muito curto. Olha, e foi mais do que isso, tá? Porque aqui eu não vou estar criticando o modelo, não. Porque esse modelo assim de não jogar, você citou não jogar, veja, o Náutico fez isso quase a temporada toda. Só que quando fazia isso e não sofria tanto, o trabalho tinha críticas. Eu sempre fui crítico do trabalho de Alan Al. Mas a gente tinha que dar o braço a torcer. Olha, veja, o Náutico não sofre tanto. Se o Náutico hoje tivesse abdicado de jogar e não tivesse sofrido, isso eu já vi várias vezes no ano. Eu não estaria surpreso. A diferença é que hoje o Náutico não quis jogar como já é costume, mas tomou uma pressão inacreditável, pô. O Náutico foi 11-2 em finalizações no primeiro tempo. 11-2. Cássio, o Náutico para o Retrô. 11-2 para o Retrô. O Náutico foi completamente passageiro no jogo e o Náutico ele não conseguiu nem, que era outra coisa que tinha como característica no Alan Al, e quando ter a posse de bola, trabalhar mais essa bola, sabe? Com sua amorosidade, que a gente também critica muito, mas fazia isso. No jogo de hoje, não. O Náutico pegava na bola, geralmente com o Arnaldo ali pela direita, e dava chutão pra frente, sabe? Ou com o Rafael Vaz. Assim, nem para ficar com a posse de bola, e tinha espaço para ficar. O Retrô, ele não tentava fazer uma marcação-pressão tão forte. Quando o Náutico chegava no campo de ataque do Retrô, o Retrô tá com um time muito ofensivo, faltava jogadores de pegada, o Náutico tinha espaço para ficar trabalhando nessa bola, sabe? Mas o Náutico não fez isso, assim, se fez foi por segundos. Segundos não conta, sabe? Chance de gol, o Náutico teve, nem chegou até a chance de gol. Foi situações onde o Retrô ficou tão exposto que o Náutico engatou alguns contra-ataques, mas nem conseguiu chegar na fase final de um jogador ter uma chance real de gol. Diferente do que Alan Al falou na sua coletiva, onde ele disse que poderia ter matado o jogo em 2, 3 oportunidades. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi umas escapadas, porque o Retrô precisava muito do resultado, só que ainda faltou a criação. É isso que Alan Al não entende. Não é porque
sei lá, o Retrô tá em cima do Náutico, aí perde a posse de bola, o Náutico dá um primeiro toque e tá 2 contra 2, você ainda não tem a chance de gol aí. Você precisa criar. Você precisa dar o passe, o jogador precisa pegar a bola, ver o momento de ultrapassagem, colocar o jogador na cara do gol, e aí sim você tem uma chance clara, que vai depender de uma boa finalização. O Náutico não chegava nessa etapa da finalização, porque ou errava na parte criativa, ou tentava concluir de longa distância. Isso, para mim, não é uma chance clara de gol para dizer teve a chance de matar o jogo. Qual foi a bola cara a cara com o goleiro que algum atacante do Náutico perdeu? Nenhuma. Nenhuma. Assim, só para concluir, para mim o trabalho de Alan Al, ele se colocou no fundo do poço assim, tão grande, que até para mim, que não sou tão afobado assim na hora de pedir cabeça de treinador, já tiveram outros momentos que boa parte da torcida pediu e eu não entrei. Deixa eu fazer uma pergunta sobre, até da forma que você vai concluir aí, do que o Náutico fala, tu não enxerga lacuna não, ou seja, um treinador que, por exemplo, quando a gente analisou o Sport, a gente fala, o Sport tem uma lacuna de zagueiro, não tem zagueiro reserva, por exemplo, não falta o primeiro volante, investiu 15 milhões no ataque e não tem um zagueiro reserva, ou seja, seguindo essa linha. No caso de Alan Al, a forma como joga hoje é por ter alguma lacuna no elenco, é simplesmente apostar, é uma escolha realmente pessoal de trabalho dessa forma, como é que tu enxerga? Não é por ter lacuna no elenco, até porque esse elenco foi montado considerando o tamanho do elenco que o Náutico pode montar, claro, devido a isso. Esse elenco foi montado por eles, sabe? E a gente sabe os jogadores que ele teve uma maior participação para poder o jogador, para poder trazer o jogador hoje está no Náutico, assim. E são os jogadores mais contestados, sabe? Evandro, que já trabalhou com ele em outras oportunidades, sabe? Vanegas, que é assim, na boa. Vou até parafrasear a Cássio, assim, com todo respeito, assim, mas é um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa do Náutico, assim. O que ele fez no primeiro tempo, foi um momento do jogo onde o Náutico poderia até ter conseguido chegar ao gol, assim, mas já na parte da criação, Vanegas matava todas as bolas assim, de ataque do Náutico, assim, sabe? É de você notar que o jogador ele não sabe o que fazer com a bola, sabe? Ele tá correndo para cima de um defensor que tá tentando recuar, o defensor vendido no lance, assim, e ele, entre tentar driblar e tocar a bola em algumas opções que ele tem, que geralmente foram situações que tinha até uma quantidade decente de jogadores do Náutico atacando, 3 opções assim, e ele vai até o jogador que está recuando botar o pé na bola assim, sabe? E tomar a bola dele com quem toma de uma criança, assim, sabe? Parecendo no videogame, assim, quando você defende com o jogador e você toma a bola do adversário, assim. Então é um jogador que não tem a mínima condição. E ele é titular vários jogos com o Alan Al, e foi um jogador que o Alan Al quis trazer para o Náutico. Então, só para concluir, Cássio, eu não consigo enxergar mais uma saída desse fundo do poço aonde Alan Al se meteu. Porque falta de rendimento foi o ano todo. Postura que causa estranheza no torcedor foi o ano todo. Agora, tudo isso, mais um massacre do adversário, foi a primeira vez. Então, não era daquilo para melhor. Agora, a ficha caiu, que era de morosidade e um jogo onde o Náutico não tem uma postura nem dentro de casa contra o Afogados, mas não tomava risco de gol. Mas é disso para ser massacrado como foi massacrado pelo Retrô hoje. Assim, o Retrô merecia ter saído com a classificação. O Náutico, ele está indo para a final. Mas de forma alguma ele merece, assim, pelo que foi jogado no jogo de hoje, ele merecia estar conseguindo essa classificação. Por isso que não tem 1% de sentimento de felicidade e de comemoração de classificação nesse que vos fala. É só de alívio, nem de alívio.
E nada. Porque no sábado, por exemplo, se você trouxe, achei interessante, no sábado, para mim, foi alívio. Não foi de celebrar, tá ligado? Foi alívio. Que não é uma sensação que você tem quando você consegue uma classificação. Talvez, Cássio, o alívio viesse se o Náutico não tivesse a vaga na Copa do Brasil garantida. Aí talvez já começou jogando assim, né? Na verdade, né? Aí como não tinha nem esse fator, nem de alívio, assim, sabe? O meu sentimento hoje é só de preocupação e de ansiedade para ver como a diretoria vai se comportar. Porque é muito óbvio, para mim, é muito óbvio que vão preferir a contenção de danos, sabe? Ah, não, tá indo, classificou para a final. Não, é hora de dar um ponto final no trabalho do treinador. E só para concluir algo que eu acabei interrompendo, a diretoria tem que fazer essa análise e interromper o trabalho do treinador. Caso a diretoria de futebol não tenha essa capacidade e faça uma contenção de danos, de não, classificou para a final, temos um jogo contra o Sport na quarta-feira já, e vamos ver o que acontece, aí para mim tem que ter uma intervenção do presidente. O presidente tem que chegar e dizer, olha, futebol não é comigo, eu não sou com futebol, mas eu tenho uma percepção de um todo. E isso aí não está dando certo. Interromper o trabalho e demitir a Lau. Mas, Atos, tu não acha que, pelo calendário, o Náutico agora não tem semana livre, né? Assim, vai chegar um técnico sem tempo para trabalhar com o elenco. Não seria mais arriscado até? Veja, se ficar usando sempre... Assim, eu entendi sua pergunta é muito boa, inclusive. Mas se ficar utilizando sempre essa bengala de falta de tempo, a Elaal vai ser treinador do Náutico até o final da temporada, sabe? Porque, veja, até Cássio que chamou a atenção, após o jogo do Retrô, teve uma semana de espaço. Mas até com uma semana, pessoas da diretoria diziam que era pouco tempo. Então, se uma semana é pouco tempo, 3 dias é pouco tempo e tudo é pouco tempo. O que o Náutico poderia encarar agora... é o seguinte. O que o Náutico poderia encarar agora é o seguinte. Tem pouco tempo, considerando a Copa do Nordeste atravessada no meio das finais. Poderia ligar meio que abre aspas, dar um foda-se aí pra reta final. Não, porque não vai perder, não tá jogando fora, mas tipo, arriscar, digamos assim. Colocar mais em risco para o Nordeste, porque tem isso. Até a final agora tem 13 dias para a primeira partida final. É isso, Fred. É isso. Mas só para dar um pouco de número ao que está sendo dito aqui. Quando fala de volume, essa impressão de Atos é muito real para quem assistiu o jogo. Mas o dado do Footstats, o scout completo da partida. A posse de bola do Retrô foi nos 90 minutos. 63%, Náutico 36% dos quebrados. De vez em quando acontece isso, outro time fica jogando no contra-ataque, ou seja, é muito comum ter menos posse de bola e terminar com mais finalizações, ter mais precisão, vencer o jogo. Só que o número de finalizações mostra que o Retrô tinha a bola e amassava. O Retrô teve 63% de posse de bola e 22-6 em finalizações. É assim, isso numa semifinal. O que está inferiorizado nesses números, como é que é? Tem as no gol aí, finalizações no gol. Tem, sim. Aí que tá. O jogo terminou 1-0 porque a falta de pontaria do Retrô foi gritante, como inclusive ficou muito claro na disputa de pênaltis, onde todos os pênaltis do Retrô foram para fora. Simplesmente o Retrô perdeu 3 pênaltis sem que Wagner tenha definido nenhum. E o Náutico perdeu 2 sem que Paulo Ricardo tenha definido nenhum. Foram 5 pênaltis desperdiçados. Nenhum defendido. Eu nunca tinha visto isso. Eu achei muito curioso. Meu irmão, nenhuma defesa. Todas as bolas foram para fora. E durante o jogo, das 22 do Retrô, 16 foram para fora. Como exemplo de Luizinho. Aquela bola de gol, aquela bola aos 50 do primeiro tempo. Que inclusive, quando ele joga para fora, a vaia que veio depois do estádio no apito final foi de muita queixa. Foi uma vaia real ali. Porque eu disse, meu irmão, ficou isso aqui. Tá um pouquinho de precisão do Luizinho ali. Era 1-0 Retrô no último chute. Então, assim, o Náutico foi amassado. Mas só não foi mais porque a falta de pontaria do Retrô foi gritante esse domingo. Um tempo normal e na disputa de pênalti. Mas concluindo aí, Atos, em relação ao Alain, mesmo com pouco tempo, até alguns torcedores comentaram em relação à Copa do Nordeste, na prática, ela vai dar mais grana se o Náutico passar de fase do que até o próprio título pernambucano.
Então, em tese, a Copa do Nordeste vale mais para esse momento do Náutico. Claro que, historicamente, o título pernambucano vale muito mais. E o Náutico é G4, né? Queira ou não, o Náutico é G4. E a Copa do Nordeste tá mais... É mais fácil passar de fase na Copa do Nordeste do que ser campeão pernambucano, né? Assim, vamos lá. A gente tem que dar seguimento a algumas coisas que já ficaram muito claras durante a temporada, sabe? O Náutico, em algumas situações, assim, deu preferência ao pernambucano, muito por causa dos objetivos de classificações, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, mas deu preferência ao pernambucano ao invés da Copa do Nordeste. O Náutico jogou poupando 4 atletas contra o Maranhão. O Náutico jogou com um time quase todo reserva, assim, tirando 2, 3 jogadores contra o Vitória. Então, veja, o campeonato já está sendo encarado dessa forma. E agora, em um mundo onde a diretoria ou o presidente toma a atitude correta e encerra o trabalho do treinador, tem que ser encarado como o Fred acabou de dizer. Veja, temos 3 jogos seguidos agora da Copa do Nordeste. Mas o nosso foco vai ser o Campeonato Pernambucano. E a gente vai ver como dá para trabalhar. Até porque o grupo do Náutico, enfim, a gente já debateu isso, dá oportunidades ali do Náutico conseguir se classificar, sei lá, até com uma vitória na última rodada contra o América de Natal, sabe? Talvez uma vitória e um empate contra o Sport ou o CRB, sabe? Então, quando a gente fala troca o treinador e trabalha pensando na final, não significa que esses 3 jogos vai mandar o sub-20. Dá para fazer exatamente o que o Náutico já está fazendo durante a competição. E para mim é o único caminho. Porque, na boa, se o Náutico permanecer com o Alaal, perder quarta-feira, que não deveria ter esse peso todo, o treinador vai cair, pô. O treinador vai cair. Se perder do Sport, veja, o Sport é favorito para o jogo. É normal o Náutico sair derrotado na próxima quarta-feira pela Copa do Nordeste contra o Sport. E é um jogo que não era para receber esse peso todo, principalmente às vésperas de uma final e mesmo dentro da competição da Copa do Nordeste, diante de um jogo em casa contra o CRB e fora contra o América de Natal, que provavelmente vai estar disputando nada. Não era para receber esse peso todo. Mas vai ser o suficiente. Esse jogo não é um termômetro, Atos, para a final? Para ver o que o Alan e o Náutico conseguem fazer? Mas Alan, Fábio... A diretoria não vai esperar por isso. Mas veja, eu cheguei a pensar isso hoje de manhã, Fábio. Eu disse, pô, esse jogo contra o Sport na quarta-feira é muito mais interessante que o Náutico do que para o Sport. E eu pensava o Náutico com a Alan, né? Por quê? Porque para o Sport... Enfim, o Sport já fez esse tipo de jogo contra vários times, contra o Santa Cruz mesmo, acabou de fazer, contra o Muricy acabou de fazer, e esse só mais um contra o Náutico, podia desempenhar bem ou podia desempenhar mal, enfim, o Sport lá, olhando os interesses dele, ia procurar as soluções dele. Mas para o Náutico ia ser meio que uma novidade, sabe? Por quê? É um tipo de jogo diferente, apesar do jogo do Vitória dava para dizer que era semelhante, mas o Náutico estava com time reserva. Então a gente ia ver como o Náutico ia se comportar diante de um adversário com maior investimento, um adversário jogando em casa, partindo para cima, como esse time de Alan ia se comportar. Quanto essa morosidade, o time ser muito cadenciado, quebrar o ritmo do adversário, vai ser suficiente para poder influenciar no resultado. A gente ia saber isso nesse jogo de quarta-feira. Era um ótimo teste. Isso era ótimo para o Náutico. Mas para mim, Alan se antecipa isso e diz, olha, papo furado isso aí, velho. Se um time vir pra cima do Náutico, o Náutico vai virar passageiro na partida, porque o Retrô fez isso, porra. O Retrô fez isso, não precisa do Sport fazer. Não precisa ficar jogando por vento. Ah, mas é não sei quantos milhões aí o ataque do Sport tem. Pagou 5 milhões um, 5 milhões no outro. O Retrô já fez isso, porra. Com o Giva, com o Renato Henrique, com o Luizinho, já fez isso. O Retrô já fez. O Retrô de Roberto Fernandes já fez, então a resposta já está dada. Se pegar o Sport, vai ser 90 minutos de massacre. E vai ser, como a gente viu hoje, ficar passageiro, tomar um gol, o time entra em colapso. Não consegue nem se reerguer dentro da partida. Sabe?
E pior, para mim vai ser pior do que o Santa Cruz, porque o Santa Cruz, nos 2 duelos contra o Sport, detalhe, não perdeu as partidas, ele sempre foi muito convicto no que era para fazer. E mesmo que o Sport chegasse a um gol, eu tenho certeza que o Santa Cruz ia conseguir manter a mesma pegada. O Náutico não, porque uma característica desse time de Alau é que quando toma um gol, se acaba psicologicamente. Contra o Botafogo foi assim. Contra o Altos, não, River. Contra o River foi assim. E no jogo de hoje foi assim, sabe? Para mim é uma prévia de dizer o seguinte, olha, não precisa de teste contra o Sport, não. Eu não tenho condição de disputar o campeonato com esse desempenho que eu promovi durante esses 3 meses aí de trabalho. Isso ele não vai fazer. Veja, isso aí ele não vai fazer. E o único que fez tarde demais foi o professor Anderson Moreira. Isso, tira, meu amigo, o treinador que se demite, isso, dizendo que não é capaz, isso não vai acontecer. Isso tem que. Ou a direção do Náutico faz isso, ou vai ser ou ele se consagrar de forma surpreendente, sobretudo da forma como você está vendo o Náutico, ou continuar com um futebol tão pobre, assim, tão retraído. Meu irmão, uma coisa, assim, de Jair Ventura, quando a gente fala bastante de Jair Ventura, Jair Ventura joga muito recuado e tal, mas eu estou sendo bombardeado na Série A. Tá entendendo? Assim, você tá se colocando ali, meu irmão, o time tá jogando, joga quase não ataca, joga por uma bola e tal, mas eu estou ali limitado financeiramente dentro da Série A, ou seja, em outro cenário você não é limitado, mas ele está dentro da Série A, e meio que você ainda achando ruim, mas você quase aceita porque pode dar algum resultado. Agora, jogar próximo a isso, como você me disse, contra qualquer adversário, até qualquer do posto também. O Náutico joga da mesma forma contra qualquer time. Se o adversário for bom ou for ruim, porque desde as quartas de final contra Afogados, isso está chamando a atenção. O segundo tempo daquele jogo contra Afogados já foi assim, o Náutico vencia por 1-0, e o Náutico optou no segundo tempo de jogar concentrado em uma faixa de 30 metros, 35, 40 metros, no campo dele. Vira 2-0 com um pênalti no último lance, né? aquele pênalti que depois virou até expulsão, mas aquele jogo das quartas de final já tinha sido, é porque vai ficando para trás, o cara vai esquecendo, mas aquela atuação já tinha sido vexatória. Aquele jogo Náutico, o jogo foi nos aflitos, jogo único nos aflitos, vencido por 1-0, o Náutico simplesmente optou por jogar com todo o retraído contra o Afogados, que não fazia nada na partida. O Afogados não amassava o Náutico, não precisava fazer nada para amassar o Náutico. O próprio jogo contra o Sport, que o Náutico teve contra o time reserva do Sport, o Náutico não conseguiu se impor no primeiro tempo. Assim, que era um Sport muito fraco naquele momento. Então, na verdade, o Náutico está conseguindo resultados. Isso, querendo ou não, a gente está na final do Pernambucano. Os dois treinadores, nesse momento, são questionados de forma diferente, mas todos eles têm todos os resultados possíveis. O Náutico está no G4, da Copa do Nordeste, e está na final do Pernambucano e é questionado dessa forma. O rival da final vai ser a mesma coisa, com outro nível de cobrança, mas também tem um pouco disso. Mas no caso de Alan Al é pior, até pela pergunta que eu lhe fiz. Porque para o elenco que o Náutico tinha, pelo investimento, o grau de investimento que o Náutico tinha, não tem lacuna. Assim, o elenco do Náutico ele tem uma limitação técnica natural pela quantidade de dinheiro que colocou. Mas não está faltando peças, as peças que foram solicitadas chegaram, o time teve tempo para treinar e simplesmente o resultado não acontece. E uma escolha de trabalho é uma escolha de beirando antifutebol. Sim. Antifutebol. Agora você matou. Antifutebol, pô. Antifutebol. Pouco antes de entrar na live, eu comentei com o Fred que eu não lembro a última vez que eu não deixei de cochila pelo menos uma piscadela durante o jogo do Náutico. No primeiro tempo, hoje, eu dei uma pestanazinha assim de 2 minutos. Sabe? No segundo tempo, não, porque no segundo tempo ele disse: eu vou deixar você acordado. Aí tomou pressão o segundo tempo todo. Aí eu precisava ficar muito ligado no jogo. Mas o que a Alan faz é algo próximo do antifutebol. E tem um detalhe, tá? Eu costumo a não achar, a não cravar que isso não tenha sucesso um dia. Porque, veja só, o cara é treinador de futebol, porra. O cara dedicou a vida para isso. Vai eu saber se isso daí um dia não engrena e ele se torna um grande treinador do Brasil, um grande treinador da Europa. Pode ser que aconteça. Aí eu costumo dizer o seguinte:
eu não entendo o que o treinador está tentando aplicar. E visualmente me causa muita estranheza, sabe? E não consigo enxergar que isso vai dar em algum lugar. Mas eu não duvido que possa, por um milagre, dar. Vai que ele se torna aí o próximo Guardiola. Ele está ganhando para isso, né? E ganha bem. E é preciso saber desde já que o título estadual não pode mascarar isso. Porque o Náutico é final de forma circunstancial. Eu vou dar um exemplo. O Santa Cruz de 2015. O Santa Cruz termina aquele ano vice-campeão da Série B, já com o Martelotti, com aquela mudança, consegue o acesso. Mas o título vem com o Ricardinho, numa final que o Salgueiro tira o Sport, que o Náutico é lanterna do hexagonal, e o Santa Cruz, que tinha perdido os clássicos no turno, que tinha ido muito mal, foi para a final, e numa final com o Salgueiro, a final que foi dura, inclusive, e ganhou aquele campeonato. E aquele título não apagou, aquele título não apagou, melhor dizendo, aquele título não foi suficiente para valorizar o trabalho de Ricardinho, que hoje é comentarista do Sport, até parou um pouco a carreira de treinador, mas ali era o treinador do Santa, e aquilo ali, o Santa foi se remodelando depois na Série B, onde ele, já no modelo de pontos corridos, ele engrena na reta final, e a gente diz que teve uma reta final exuberante, que quase foi se aproximando até da liderança, que foi do Botafogo. Então, isso já aconteceu, eu lembro disso do Santa, mas tem outras competições, eu estou falando dos grandes, não vou nem dizer o Salgueiro 2020, que aí depois se desmontou todo, mas dos grandes, de você ganhar um campeonato e aquele título não significar, tá vendo o trabalho, foi importante ter paciência, o trabalho deu certo, tem que ter... Não, assim, pode um jogo de mata-mata, o cara pode levar, como levou hoje, como você fala, o Náutico levou hoje, mas não foi nada para levar, nem nos pênaltis, porque nos pênaltis o Náutico desperdiçou 2 cobranças e o goleiro não pegou nenhuma, o Náutico se classificou na disputa de pênalti, na qual ele perdeu 2 penalidades de 6, não é 2 em 20 não, 2 em 6, e o goleiro do Náutico, em 6 cobranças, não defendeu nenhuma, e mesmo assim o Náutico se classificou. Perceba que a classificação realmente ela foi depositada pelo Retrô. Tipo, meu irmão. Foi. É assim, porque o Náutico não foi bem nos pênaltis. Isso tem que ser bem pontuado. Esse desempenho que o Náutico teve nos pênaltis, ele teria perdido o Santa Cruz ontem, por exemplo. O Santa Cruz perdeu uma cobrança. Cássio, o Náutico não foi bem no primeiro tempo. O Náutico entregou o jogo para o Retrô no segundo e não foi bem nos pênaltis. Só 2 coisas para poder fechar. Eu lembro de um caso desse, Cássio, que foi o Sampaio Corrêa, não vou lembrar o ano, mas foi alguma coisa ali em 21 ou 22. Ganhou a Copa do Nordeste e cai para a terceira? Isso é 18. Não. Ele foi campeão lá, maranhense, com o treinador do Salgueiro, que foi campeão pelo Salgueiro. Ele foi um português. Ele foi campeão e demitiu o treinador. E contratou, inclusive, o... Tá no Vitória agora. O nome? Léo Condé. Léo Condé e fez uma bela Série B pelo Sampaio. E, Cássio, você chegou a pincelar ali, 2 treinadores contestados que passaram para a final. Assim, e você até concluiu falando isso. Não tem como comparar, porque o estado de Alan Al hoje, se classificando na final com o Náutico, é o mesmo de Felipe Conceição passando para a final em 2022. Lembrando, Felipe Conceição foi demitido. O Náutico demitiu o treinador após se classificar para a final. Que foi um jogo patético que o Náutico fez nos aflitos contra o Santa Cruz, não conseguindo dar um chute na barra do Santa. O jogo foi para os pênaltis, do mesmo jeito que foi hoje. O Náutico classificou nos pênaltis e o Náutico demitiu o Felipe Conceição. Aí chegou o Roberto Fernandes e o Náutico acabou sendo campeão em cima do Retrô. Então, para quem também acha que, o time classificou para a final, como é que vai tirar treinador? Veja, não tem nada que impeça de uma atitude como essa ser tomada. Pelo contrário, é a atitude certa a ser tomada e interromper o trabalho do treinador. Muita gente está comentando aqui do Itamar Sully, caso o Alan caia. É um nome que agradaria? Fábio, eu não sei, mas é um nome que tem que estar na mesa, assim. Não sei se seria o melhor nome possível. Eu acho que o Náutico na Série C, ele tem que pegar o melhor treinador possível na Série C. Ele tem que trabalhar com esse tipo de mercado. Agora, ele também não pode ficar refém de alguns nomes.
Você tem que ir forte e convicto no nome que você acredita, porque você tem que ter a percepção do mercado, tá? Por que eu digo isso? Porque nas últimas trocas de treinador do Náutico, o Náutico perdeu muito tempo pensando em nomes inviáveis. Então você tem que ter a percepção que o nome é inviável, sabe? O Náutico, sei lá, teve até diretor da gestão passada que dizia, não, a gente ligou até para Tite. Porra. E ligou mesmo, viu? E ligou mesmo. Porra. Ligar pro treinador que acabou de sair da seleção brasileira, pô. Só para dizer assim, estamos tentando todo mundo. Não é tentar todo mundo, pô. É tentar quem é possível, pô. Se você vê, por exemplo, Daniel Paulista. Daniel Paulista é o nome top 1 para mim, na minha questão de preferência para um treinador a nível de Série B. Mas o Náutico hoje não tem condição de trazer Daniel Paulista. Não é pela questão financeira. Também dificultaria muito, mas é porque o treinador ele não pode se submeter a ir para uma Série C diante de um contexto dele, onde ele está fazendo bons trabalhos na Série B, e ele precisa até ir para um time que seja um contender postulante para ir para a Série A. Como é que ele vai para a Série C, pô? Então um cara desse, ele não está no seu mercado. Aí, voltando, eu acho que o Náutico deve ir para os melhores nomes dentro da possibilidade de uma Série C, sabe? E ser rápido nisso. E eu acho que o Itamachule, ele está num degrau abaixo, mas eu acho que vale sim estar na mesa. O trabalho de Itamar é muito bom na frente do Santa Cruz, mas Itamar está fazendo seu primeiro trabalho. E ele vai precisar trabalhar, porque, assim, em tese, ele tem contrato até o fim do ano com o Santa Cruz. Meu irmão, não imagino que o contrato do Santa Cruz esteja amarrado com 9 meses de salário sem absolutamente nada. Assim, assim, quando ele fala, assim, não existe. Não vai ter pré-temporada de 9 meses, de 8 meses. Em algum momento você vai começar a treinar, mas não vai ser nem tão cedo. Então, acho que o Santa Cruz vai ter que, ainda que querer esse elenco, parte desse elenco para o ano que vem, mas esse elenco vai precisar rodar para voltar para o Arruda. Inclusive, Cássio, seria, assim, eu acho que lá no Santa, se espera que o próximo time de Itamachule, pensando numa volta, seja um time de Série C ou Série D, para poder que a temporada seja um pouco mais curta e não seja tipo um time de Série B, que a temporada vai até novembro, porque aí já ia atrapalhar uma volta do Santa Cruz, uma situação hipotética. Mas voltando, eu acho que Itamachule merece estar na mesa de ser analisado, mas lembrando, é um ótimo trabalho do Santa Cruz, mas não é o primeiro trabalho de Itamachule. Itamachule tem uma carreira e não só de bons trabalhos, ele chegou aqui. Tem muito trabalho ruim, tem muito trabalho mais ou menos, e tem esse bom trabalho, como a última passagem pelo Santa Cruz também foi um bom trabalho. Então, todo treinador vai ter um cartel para mostrar. De bons trabalhos mais ou menos, trabalho ruim, mas eu acho que ele é um treinador que merece estar na mesa, mas não você ir seco, tem que ser ele. Eu acho que o Náutico tem que analisar alguns nomes que sejam até de patamar acima dele. A última Série C do Itamar foi, inclusive, no Botafogo. Ele pegou o Botafogo na 3ª colocação e entregou na 10ª. Foi mal, assim. Foi em 2022, né? O Gerson Guzmão saiu no meio da Série C, foi pro Remo, inclusive. E aí o Itamar foi muito mal aqui. Para deixar tu concluir, aí é aquela. Se esse trabalho que você acabou de citar de Itamar fosse o último dele, ninguém estaria falando daquilo, não. Aí, como é esse do Santa, que, repito, é um bom trabalho, mas só vencendo times do interior do estado, sabe? Aí a turma já diz assim, porra, tem que ser Itamar. Não tem que ser Itamar. Tudo bem botar ele na mesa, estudar o nome dele, mas não pode como se só existisse ele. Até porque o Santa Cruz ele foi na frieza, né? Discursos emocionados à parte, celebrações de retorno à parte, pilares de uma transformação à parte. O Santa Cruz não passou da pré-Copa do Nordeste, mesmo tendo um tempo de preparação. O Santa Cruz foi 4º colocado na fase de grupos. Jogou uma partida de vida ou morte contra o Central no apagar das luzes ali para garantir a classificação. Até os 35 do segundo tempo, no Arruda, o Santa Cruz estava penando para ir para disputar uma semifinal para voltar para a Série D. Assim, ainda que foi merecido, tá? Mas o Santa foi merecidamente 4º lugar do Pernambucano. 4º lugar do Pernambucano. Não tem um trabalho excepcional e genial aí, não. O que tem de muito bom de Itamar foram os 2 jogos, a condução do Santa nos 2 jogos contra o Sport. É isso que ficou. Exato. Para mim é só isso.
Para mim é só isso, e dando mais foco no primeiro tempo contra o Sport, sabe? Porque Itamar é um técnico que eu não gosto do estilo dele. Ou seja, eu também não gosto do estilo de Alan Al, então isso não quer dizer muita coisa. Mas não gosto do estilo de Itamar. Acho que o trabalho dele no Santa Cruz é bom muito por causa da imagem que ele deixa nos 2 jogos contra o Sport, principalmente aqueles 45 minutos que ele fez contra o Sport no primeiro tempo no Arruda. Ali me chamou muita atenção, porque ele foi muito inteligente em fazer uma marcação sob pressão no Sport que estava com um time muito ofensivo. Ele disse, pô, eu vou lá, marco os caras, marco os zagueiros, quebra a saída de bola e acabou esse time ofensivo do Sport. Então ele ter a coragem de ter feito aquilo ali me chamou muita atenção, e é essa imagem que eu tô dele, por isso que eu até cogito botar ele numa mesa de análise, porque se não fosse isso, nem isso eu cogitaria. Muito bem. Outro nome que o Náutico podia olhar é o Júnior Rocha. Ele levou a Inter de Limeira às quartas de final do Paulistão. Ele bateu na trave 2 vezes. Júnior Rocha. Ele bateu na trave na Série C 2 vezes com o Ipiranga e Figueirense. É um técnico que eu acho que ele passou no Santa Cruz já, o Júnior Rocha. Olha, e teve um trabalho bom esse ano, enfim. Mas assim, prateleira Série C, né? Assim. É o famoso nome duplo do interior de São Paulo, né? Júnior Rocha. Júnior Rocha? Júnior Rocha passou aqui, pô. Não sei, já treinou o Santa. Eu sei, mas tipo Júnior Rocha, tenho quase certeza. Fez um bom trabalho na Inter de Limeira agora, né? Mas deixa eu só ver aqui quando é que o ano dele no Santa foi 2018. Tu conhece, Cássio, o Rico Francescati, que trabalhou no Botafogo de São Paulo? Rick Francescati. Não trabalhou no Botafogo de São Paulo. É isso, é qualquer nome duplo assim, eu posso inventar aqui como eu estou inventando. Não existe esse cara. É numa dessa que o cara fala. Pô, conheço, porra. Conheço. Vai bem, merece uma chance. Não, eu sou logo olhando, meu irmão, não faço nem ideia. Nunca ouvi falar disso. Esses 2 nomes, que geralmente o sobrenome é Ítalo Paulista, aquele nome puxado para o italiano, que já trabalhou muito no interior de São Paulo. Eu acho que tem uma casta de treinadores assim, que, enfim, eu não boto muita fé, somente em situações assim, no meio da temporada, o Náutico ainda tem como se planejar bem, mirando a Série C. Eu acho que tem que ser um outro perfil assim. Pois é. Mas a minha impressão é que o Náutico vai esperar o jogo contra o Sport. Se o Náutico competir nesse jogo, vão deixar o Alan. A impressão eu também vejo por aí, viu, Fábio? Agora, eu queria fazer uma outra pergunta para Atos. No caso de Paulo Sérgio, Atos, multa? Eu vi algumas pessoas falando em dispensa. Não dá para perder ele para uma Série C, né? Tem que aplicar uma multa, mas passar pano ao mesmo tempo. Como é que fica essa situação? Fred, veja. Como eu disse, eu teria aplicado multa no jogo passado contra o Afogados e teria colocado um limite. Você não faz mais isso com a camisa do Náutico. E ele tivesse feito como aconteceu e ele fez, eu botaria o jogador para fora. E veja, independente se ele é o melhor jogador do time, se ele é importante, porra, é uma empresa, porra. Se eu digo que aqui é um ponto final e o cara ultrapassa o ponto, eu vou fazer mais o quê? Eu vou ficar desmoralizado, Só que eu acho que o Náutico não fez isso. Aí por isso que eu tô pesando mais na questão da diretoria. Para mim, a diretoria foi juvenil. Mostrou porque foi recém-eleita. Não fez o que deveria ter feito após o jogo do Afogados. Aí agora vai fazer o que deveria ter feito contra o Afogados. Vai partir para a questão disciplinar, vai aplicar multa. Talvez a tal reunião que eu sugeri lá atrás seja feita e o tal ponto final seja dado. Então, se eu fosse presidente do Náutico, Paulo Sérgio estaria demitido hoje porque eu teria tomado a atitude correta contra o Afogados. Como não tomaram, agora eles vão partir para uma multa. Enfim, espero que ponha um ponto final. Se ele fizer novamente, eu te pergunto, Fred, agora eu que vou fazer uma pergunta a tu. O argumento de ser um jogador importante... Eu acho que ele não faz novamente, não. Eu acho que ele faz novamente, não. Porque eu vi isso aí no último, tá, Cássio? Não bota a mão no fogo. Vou dizer por que ele faz novamente. Ou então seria uma confusão muito grande. A tendência é de torcida única. Ele só volta a jogar na volta. Se ele fizer isso, ele vai fazer no estado com 45 mil torcedores do Sport.
Não, assim, mas pode fazer ao longo do ano, Copa do Nordeste, Série C. Não, faz no Pernambucano. Tipo, o cara voltou e fazendo de novo na sequência. Não, eu tô falando assim, manter o cara. A pergunta de Atos é manter o cara no grupo ou não? Ou dispensar, né? Eu acho o Paulo Sérgio um ótimo atacante. Mas realmente é o cara que não dá para confiar. E é muito ruim você ter um jogador que você não dá para confiar que o cara pode fazer a palhaçada que o cara fez hoje. Porque foi uma palhaçada. Assim, não é questionando o ato. É questionando, já que o ato está caracterizado como irregular, ainda que seja questionável. Eu mesmo questionei no primeiro, mas isso está caracterizado como irregular. O cara vai lá, depois de ser suspenso, o cara vai lá e faz a mesma coisa no dia que está voltando essa suspensão. Não dá. Então, assim, é difícil confiar no jogador dessa forma. Agora, em campo, por exemplo, das pouquíssimas vezes que o Náutico hoje fazia alguma coisa, a bola passava por ele, porque prende bem a bola, porque tem visão de jogo. E, assim, é o melhor atacante do Náutico. É muito ruim você... Se ele fosse atacante meia boca, essa discussão estava nem existindo. Ele já estava dispensado. Essa discussão só existe porque... Inclusive, essa discussão só existe porque ele é bom. É exatamente isso. E eu passaria a mão na cabeça. Mas numa próxima, tu passaria de novo, Fred? E a próxima, lembrando, é a terceira, se passar a mão na cabeça. A quarta, né? Porque ele fez contra o Santa, né? É isso que eu estou dizendo. Ele fez contra o Santa. É por isso que eu te respondi dizendo o seguinte, Fred. Se eu fosse presidente, eu teria tido uma atitude após o Afogados. E teria botado no ponto final. E ele voltasse a repetir, eu mandava embora. Mas como eu sei que a diretoria não fez isso, aí o que tem que se fazer é aplicar multa e agora botar o ponto final. Agora o que tem que ser. Se a diretoria do Náutico agora vai ter um ponto final. Até por questões legais. Justa causa, você precisa ter uma advertência antes, né? Exato. Aí eu te pergunto, já estudei sobre. Tivesse uma outra. Tu faria o quê? Passava a mão na cabeça de novo? Não, aí vira refém. E aí quando se vira refém, você... Aí é Souza xingando o treinador. O Náutico já conhece isso, e eu, por mais proximidade, naturalmente, ia citar o Sport 2023, que o Sport foi refém de um jogador que, inclusive, está condenado e continua lá treinando, né, esperando um dia na vida que o STJD vai dizer, vai, Cariús, joga. Tá? E o Sport foi refém, na verdade, não foi de Cariús, foi de todo um elenco, né, o grupo Wagner, tudo aquilo que a gente falou. Não tem final feliz quando isso acontece. E o Náutico conhece também com o Souza e com outros casos que já aconteceram. Isso não é novidade para nenhum clube. Tem um limite de você entender o valor do jogador, dialogar com o jogador, tá? Mas tem uma hora que você não pode chegar e deixar o jogador, faz o que tu quiser, porque daqui a pouco o cara tá entrando com música alta de madrugada na concentração. O cara vai dizer, porra, eu sou expulso 2 vezes. Perco os 2 jogos de ida no estádio com minha torcida, semifinal e final, e só levo uma multa, eu posso faltar treino, eu posso sentir uma dorzinha e não ir para uma viagem que o Náutico vai fazer, uma viagem complicada na Série C. Aí o cara pode fazer tudo, ele se sente super poderoso, né, para isso. E eu não descarto a possibilidade de ele achar que ele está certo ainda. Ele acha que pelo fato da... Não, pelo fato da... Até pelo fato que foi discutido muito na primeira expulsão, de não ter sido ofensivo para a torcida do Náutico, então não justificaria a expulsão. Ele pode até jogar essa, achava que todo mundo entendeu que não era... Ele ainda pode jogar esse argumento lá. O olhar era raivoso hoje. Atos destacou isso, eu concordei. Hoje foi um olhar raivoso, né? Foi um olhar raivoso, né? Mas é de uma burrice, assim, esse aí... Dessa vez não foi nem num gol, nem no... Ele não foi ele que bateu o último canto, não, pô. Ele bateu o primeiro. Num jogo, como você falou, num jogo de comemoração meio constrangida, pô. Claro que para quem tá no estádio é diferente. Para quem tá no estádio é diferente. O cara que tá no estádio, o cara se despe mais de questionamentos, de críticas. O cara vai pro jogo, o cara quer voltar com o que ele foi buscar. O cara que está no estádio vive as emoções muito mais intensas do que quem está no sofá, do que quem está... É claro que é diferente. O cara que está no estádio se perde, vem muito mais revoltado. E se ganha, veja só, quem estava no estádio, hoje você vê as imagens, você vê lá, o cara está feliz, se abraça, né, pula. Né? Hoje eu vi ao longo do dia inteiro o torcedor do Sport, emocionante, foi lindo, meu filho chorou.
É o que mais acontece. O cara no sofá, o cara digere de forma muito mais crítica, né? Mas mesmo assim, Fred, tu viste como foi que a torcida do Náutico comemorou após a classificação? Xingou o treinador, né? Não era o treinador, não. Era Laércio. Ah, era Laércio, né? Era Laércio. Veja, né? então. Assim, eu fiquei na dúvida. Eu só vi eu fiquei na dúvida se era Laércio ou se tinha sido. Não teve nenhum momento música do Náutico, não teve esse tipo de comemoração. Foi xingar Laércio, foi extravasar perante uma situação que tem extracampo, com o presidente do outro clube. Foi isso, foi o máximo. Então, teve um certo constrangimento até para quem estava no estádio, porque o comportamento já foi meio atípico. Eu parti para uma questão pessoal ali com o presidente do outro clube. Mas eu não cantei. Por exemplo, o Náutico, quando ganhou do Afogados, a torcida comemorou cantando músicas do clube, de autoexaltação, da maneira natural. Hoje, quando ganhou, só fez um xingamento para Laércio e parou por aí. Antes da gente ler alguns superchats e virar a pauta aqui, o Náutico fez uma provocação ao Retrô nas suas redes sociais. Tá aí. Uma camisa amarela e com a frase "não entorta, não ressurge, só pipoca". Cabia? O "não ressurge" é pela Fênix, né? A apelido o "não entorta" obviamente, na relação ao futebol, camisa que entorta varal. E só pipoca é porque, tipo, só nessa semana o Retrô foi eliminado 2 vezes nos pênaltis. Assim, onde ele, curiosamente, no tempo normal, ele conseguiu o resultado, que empatar com o Fortaleza era difícil, ele foi lá e empatou. Tinha que reverter, nos 90 minutos foi lá e não reverteu, mas igualou, pelo menos devolveu. Mas nos pênaltis falhou 2 vezes e falhou contra o Náutico nos pênaltis, perdeu para o Sport Lailô ano passado, perdeu para o Santa quando o Retrô era favorito no jogo da Série D, perdeu de forma inacreditável para o Maranhão ano passado na Série D. Então, vem daí o pipoca. E sobre a provocação, eu acho que vale sim, porque é o perfil do presidente do Retrô. Ele é tido como um não estilão nessa questão, é um provocador e tal. E fique certo que tinha uma montagenzinha dessa do Retrô, se o Retrô tivesse passado. A relação tanto a relação não é boa, que é só ver como foi a precificação que o Retrô colocou para o Náutico, dos ingressos. Atos, o cara aqui em cima conseguiu fazer para diminuir, porque ainda a redução ainda estava caro. A redução ainda estava cara. Então, assim, isso, pô, para evitar a torcida do Náutico no estádio, é isso que eu acho até um absurdo para o campeonato. Tem que ter uma precificação que, veja, hoje era uma semifinal de campeonato e, para evitar esse tipo de coisa, o jogo é vazio. Isso simplesmente não existe, pô. Assim, porque, como tem um lado que simplesmente não precisa de dinheiro, ele pode botar o preço lá em cima, porque essa renda para o Retrô não faz diferença. Então, o Retrô joga o ingresso lá em cima, porque a renda não vai mudar a vida do Retrô, da bilheteria, pelo menos não desse jogo especificamente. Mas para o campeonato, para o produto pernambucano, e aí estou falando do lado da federação, a federação acaba tendo uma semifinal de campeonato com 5 mil torcedores, 5.003, o público anunciado. E não foi a demanda desse jogo, foi simplesmente a partir de uma precificação de um clube que não precisa de dinheiro. Eu acho isso muito equivocado. O Retrô pode até tentar fazer isso, mas deveria haver mecanismos no regulamento, e o mecanismo no regulamento é limitar em R$300 o valor mais caro. Aí mesmo, é melhor não ter esse artigo. É melhor dizer que é infinito o valor. O cara que quiser cobrar 1.000, cobra. Porque dizer que está cobrando 300 conto, quem é que vai pagar R$300 para ver um jogo do Pernambucano? Então, assim, deveria haver um mecanismo melhor para limitar isso, para evitar o que foi feito hoje. E sobre a tiração de onda, Náutico e Retrô nessa, até teve na final. Aliás, como eu falo, o Retrô tira onda com todos os clubes, então na hora que a turma vai ganhando, vai criando isso também. Eu acho que faz parte. Não está xingando, não está nada, está dentro do que... Repito, sempre para a galera ter noção do que é passado. Que acharam que o Náutico não deveria se trocar com o Retrô, né? Mas só ficar levando a cabeça é forte, porque você fica numa posição de rainha da Inglaterra ali, não chega nada em mim e tá. Porra, eu acho que se o outro lado perturba ali o tempo todinho, no sentido de tirar onda o tempo todinho, tu eliminou, porra, uma apostagem. Assim. E até porque é uma característica, infelizmente, está sendo uma característica do Retrô. O Retrô não conseguiu ganhar nem a Série A2. Tem muita gente já esqueceu. A Série A2 o Retrô fez a final, ele perdeu nos pênaltis o título do decisão. Ele foi para a final e perdeu o título, os dois já tinham subido, né? E foi a final na Arena Pernambuco e o outro time foi o campeão da Série A2. Então o Retrô perdeu todas as finais importantes até hoje. Vai agora voltar uma caminhada da Série D, sendo novamente um dos clubes de maior receita da competição.
Mas é aquela coisa, tem muito mata-mata até lá, e até agora essa questão da pipoca aí que está dito se aplica. Ô, Fábio, eu só estou vendo agora que você está me mostrando. Essa questão de ser o Retrô, tá se trocando com o Retrô, veja. O Náutico já fez isso com o Retrô já. O Náutico não foi campeão pernambucano em cima do Retrô. O Náutico tirou uma resenha parecida aí. Não lembro qual foi, mas teve uma resenha dessa daí. Eu acho que era da aula, né, da faculdade. Eu acho que era falando nesse sentido. Veja, eu não costumo dar tanta importância para rede social de clube assim. Eu acho que hoje em dia se dá muita atenção para isso. A turma vem dizer, Atos, olha essa postagem aqui que teve na rede social. Essa postagem é ruim, essa postagem poderia ser diferente. Eu não ligo assim. Eu estou preocupado se meu time vai ter um ponta. Principalmente quando está na Série C. Eu estou ligando para marketing, comunicação, fez o básico para mim, tá ok. Quando chegar na Série B, melhora um pouquinhozinho. E quando chegar na Série A, aí você faz tudo da melhor maneira possível. Enquanto estiver na Série C, eu estou preocupado com o atacante, se o goleiro pega a bola, se o zagueiro corta, porque tem que sair desse buraco. Não adianta querer normalizar, vamos viver como clube aqui. Faz o básico que tá bom. Então, o que a rede social fizer, eu não gosto muito de estar avaliando. Agora, como foi o dia de hoje, e depois que acabou o jogo, e pelo que aconteceu no jogo, e principalmente por duas grandes decisões que a diretoria tem que tomar em relação ao seu treinador, em relação ao seu melhor jogador, seu atacante, eu acho que não tem, pelo menos ao meu ver, não teria ambiente, não teria clima para estar fazendo esse tipo de brincadeira, que para mim isso aí é colocar cortina de fumaça. Assim, eu não quero saber se ele está tirando onda com o Retrô. Eu quero saber, e aí, Alan vai ser demitido ou não? E aí, Paulo Sérgio, vai resolver essa situação ou não vai? É isso que eu quero saber. Muito bem. Atos, temos que te liberar, né? Isso. Vou precisar sair. 13 minutinhos, viu, Atos? Vai, mais 5 aí. Veja só, vamos fazer o seguinte: você vai participar só de um pedaço do segundo bloco, que é a régua. A primeira, a gente vai mexer nessa régua daqui para lá. Essa régua vai andar. Mas a primeira régua de favoritismo, você vai deixar seu percentual, tá? Mas deixa eu só arrumar a casa aqui. Vamos ler alguns superchats enquanto isso? Pronto, perfeito. Enquanto isso, Fábio, toca os superchats aí. Bom, o primeiro aqui é do Darwin. Falou que o Náutico se mostrou melhor adaptado, por isso sobreviveu no campeonato, mas não acredita que vai evoluir ao título, vai dar esporte. Esse cara realmente só fala nessa linha evolutiva, né? Assim, que coisa curiosa. Ele é muito bom. Temos um personagem alto nível aqui no chat. Não tem um comentário que não seja na linha de Darwin. A última, em 2021, que foram 2 jogos na pandemia, né? Foram 2 empates e o Náutico ganhou nos pênaltis. E a última final com o público foi de 2019. O Sport ganhou nos aflitos, o até que estava irregular, não tinha VAR, e o Náutico ganhou na volta, embora também tenha tido irregular na volta, mas o Náutico ganhou foi nos pênaltis, o Sport venceu nos pênaltis. Dessas 2 finais, já que ele está falando pela ótica do revés do Náutico, o Sport era um time muito equilibrado em 2019, tanto é que fez uma Série B extremamente segura, só perdeu 4 jogos em 38 rodadas, ali aquele Sport de Guto Ferreira, que dali foi campeão pernambucano, subiu como vice-campeão da Série B, numa campanha, assim, empatava muito fora de casa, mas não perdia de quase ninguém. Aquele time era, repito, equilibrado. Então, na final, apesar da final de ter ido para os pênaltis, mas aquele Sport era melhor do que o Náutico. Esse agora é um Sport muito mais caro do que aquele, e esse Náutico talvez seja um Náutico pior do que aquele. Só que esse Sport atual não é ainda organizado como era aquele 2019. Por exemplo, o Sport não tem... Primeiro, não tem peças na defesa, não tem uma defesa organizada. O Náutico não tem ataque, não tem um ataque efetivo e tem uma defesa... Joga vale fechado na defesa. Então, assim, pode ser uma saída como foi para o Retrô. Até porque, de vez em quando, você acaba conseguindo até de vez em quando o resultado, mesmo quando a estratégia não dá certo. Porque hoje a estratégia não deu certo. Hoje o Náutico se classificou pelo acaso. Pelo jogo, um 22-6, é como a gente fala, aquele Bahia que amassou o Sport, 30 finalizações. Foi no último lance, mas era o resultado que deu 51 na Copa do Nordeste, mas era um resultado que cabia dentro daquele jogo.
A vitória do Retrô hoje cabia, o 2-0 também cabia, e nos pênaltis o Náutico passou da forma como passou. Porque é futebol. Ou seja, ele teria que ter de novo esse cenário, com alguma dose de sorte, ou melhorar até a decisão e torcer para que o Sport continue sendo a equipe irregular que é defensivamente. A equipe que permite situações na defesa. Então, ela para o Náutico evoluir para o título, passa por alguns fatores, mas fatores que saem, inclusive, do Náutico. Porque não é ali que se o Sport se organizar. Como era aquele 2019, eu acho que aí ficaria muito mais difícil, porque esse time agora, do meio para frente, ele é muito melhor do que aquele. Boa, vamos seguir aqui lendo alguns superchats, né? Tem o do Vitor Montes, fala que de horrendo do extracampo do Timba hoje, da expulsão de Paulo Sérgio, a entrevista bizarra do diretor para a Rádio Jornal e aquela provocação do Retrô nível Santa Cruz, isso sem falar do desempenho do time. Teve provocação também do diretor? Teve aí, né? Time pequeno se pisa e esfola. Caramba, então o extracampo aí também, além da provocação na rede social, tivemos também o diretor aí. Teve uma questão interna, né, Atos, aí durante o Campeonato Pernambucano, o Náutico entrou na justiça ali por alguns jogadores expulsos ano passado. Eu acho que isso acabou... Teve uma discussão, né, no programa da Rádio Jornal entre o diretor de futebol do Retrô e um diretor do Náutico. Eu acho que isso tudo deixou quente, né, o clima aí. Na verdade, Fábio, foi exatamente com o mesmo diretor que deu essas declarações após o jogo na Rádio Jornal. O Eduardo Henriques é o que está aí com, acho que é o telefone no ouvido, que está ali por trás da chamada. Ele discutiu com o diretor do Retrô, o Gustavo Jordão, na própria Rádio Jornal, no Fórum Esportivo. Tocaram as farpas ali, teve a questão tanto do Gustavo Jordão e do Laércio, de citar muito o presidente do Náutico, assim, fazendo algumas... Assim, vamos lá. Delicado. Não vou chamar de ofensa, mas falando da profissão do presidente do Náutico, o Eduardo Henrique, na época, saiu em defesa do presidente do Náutico. O presidente do Náutico nunca rebateu, né? Tem uma postura... se preserva mais, não fica muito... partindo para esses embates assim, de bastidores. E após o jogo de hoje, deu para notar que o João Vitor estava no campo e ele ficou ali em cima do Eduardo Henrique para saber sobre o Paulo Sérgio. Aí o Eduardo passou a mão na cabeça, né, Atos? Criticou a expulsão, já é uma passada de mão na cabeça do jogador. Foi no momento que o Náutico, assim, acabou de acontecer ali, o sangue tá quente ali, sabe? Eu vou dar um desconto por causa disso, assim. Pô, talvez ele reflita melhor, a postura dele vai ter que ser outra, mas pela sonora que eu vi, deu para perceber que foi no momento assim que o Náutico venceu e Paulo Sérgio fez a atitude, foi expulso e o João Vitor, Eduardo, o Paulo Sérgio acabou de ser expulso, tal, aí ele, sem saber o que estava acontecendo, desnorteado, aí deu pouca importância para isso, disse que a arbitragem estava prejudicando e partiu para fazer as provocações ao time do Retrô e o presidente do Retrô. Então, essa parte assim de provocação de bastidor, isso vai muito para o perfil do diretor. Tem uma grande passada da torcida que adora isso, sabe? Que é a mesma que se o Náutico fosse eliminado, ia para cima do próprio diretor, sabe? Então, futebol é isso. Futebol é isso. Uma hora o cara gosta do diretor que mete a boca no trombone, outra hora ele vai pedir a cabeça do diretor porque o time não venceu certa partida. Faz parte do show do futebol, eu não gosto tanto, eu gosto que a diretoria tem um perfil mais reservado, mas enfim. Só para a gente completar os superchats para te liberar, Josemi Carvalho falou que o Alan Al achou que o time desempenhou bem porque faz exatamente o que ele pediu. Esse é o problema, a forma que o treinador entende futebol. O Vitor Montes fala, se o Timba for esperto, o telefone de Itamachule toca ainda hoje. Né? Alguns comentários nessa linha aí do Náutico trocar o Alan pelo Itamar. E o Stalingrado fala, os homens fazem história, mas não sabem qual história eles fazem. É uma verdadeira aula
ouvir e ver esse programa. Grande abraço do camarada. Valeu, Stalingrado. Tem uma turma assim, que vai passando as horas, assim, quando bate 9 da noite, 10 da Darwin noite. Stalin, né? Audiência qualificada, literalmente.